Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a Carta de Pedro Vaz de Caminha e vamos recuperar aqui alguns conteúdos abordados no ano anterior, nomeadamente vamos refletir um pouco sobre a questão da literatura de viagens, os géneros textuais produzidos nesta época, em que contexto é que eles surgem, e vamos procurar caracterizar um pouco esse contexto, e vamos então falar da dupla função da Carta de Pedro Vaz de Caminha no âmbito desta contextualização e continuaremos então o estudo da Carta a partir da leitura que formos fazer. Antes de mais, convém recordar alguns aspectos abordados na aula anterior e eu gostaria que para isso procurassem completar os seguintes enunciados. Agora sei que este documento pertence ao modo. Pensem um pouco qual é o modo a que pertence, considerando que se trata de uma carta. Uma epístola é, no fundo, um outro nome, um outro sinónimo da palavra carta. Este documento foi escrito o que se pretende aqui é que vocês localizem temporalmente a escrita deste documento. A autoria da carta atribui-se e aqui o que se pretende é, obviamente, o autor, quando estava a caminho de. Dou-vos aqui alguns momentos para completarem o sentido destas frases e posteriormente poderemos discutir as vossas respostas. Vamos então centrar-nos sobre esta questão da literatura de viagens. Desde logo, a Carta de Caminha não é o caso único, pertence a um género, segundo Jaime Cortesão, o género mais vivo, próprio e original da literatura portuguesa, ou seja, a narrativa de viagens. Gostaria de vos chamar a atenção para aquilo que foi um conjunto de obras produzidas neste período e neste contexto da literatura de viagens. Temos aqui a referência ao Diário da Viagem de Vasco da Gama, de Álvaro Velho, intitulado posteriormente de forma distinta, e nós trataremos e abordaremos esta obra um pouco mais adiante. A Carta, datada de 1500 Pedro Vaz de Caminha, o livro de Marco Polo, traduzido em Portugal por Valentim Fernandes, o Itinerário da Terra Santa, de Frei Pantaleão de Aveiro, a verdadeira informação das terras do Preste João das Índias, do Padre Francisco Álvares. Continuamos com mais algumas obras no âmbito da literatura de viagens, nomeadamente o Itinerário, em que se conta como da Índia veio por terra a este reino de Portugal, datado de 1560, de António Tenreiro, o Tratado dos Diversos Caminhos por onde a Pimenta veio da Índia às nossas partes, de António Galvão, o Tratado em que se contam as coisas da China e de Hormuz, datado de 1570, de Frei Gaspar da Cruz. Esta obra será também objeto do nosso estudo posteriormente. Saudades da Terra, datado de 1590, da autoria de Gaspar Frutuoso, e Peregrinação, de 1614, de Fernão Mendes Pinto, que será também uma das obras que vamos trabalhar no âmbito desta unidade curricular. Que géneros textuais é que foram produzidos nesta época dos descobrimentos e das viagens, que estão a elas associadas? Portanto, temos roteiros, temos diários de bordo, temos guias náuticos e temos necessariamente a carta, ou seja, o género epistolar. São documentos técnicos, estes que vos apresento aqui, que levantam necessariamente problemas de literariedade. Uma das discussões que tem existido em torno destes documentos é se eles têm ou não, de facto, uma dimensão literária. Não nos ocuparemos muito com essa discussão. Algumas opiniões relativamente a estas obras produzidas neste contexto e nesta época. Fidelino de Figueiredo, na sua obra datada de 1992, na página 22, refere que os roteiros de viagem, as relações de naufrágio e a epistolografia são géneros menores e que não podem propriamente ser considerados géneros literários, visto que o seu objetivo não era deliberadamente procurar a emoção estética. Então José Saraiva e Oscar Lopes referem que a literatura de viagens portuguesa quinhentista e seiscentista não passou de um nível de reportagem. E Paradinha refere que os documentos técnicos, que, embora sejam descritivos, se fazem acompanhar de comentários e impressões pessoais sobre o mundo novo, que se vai apresentando aos olhos dos viajantes
também necessariamente não tem essa dimensão literária que alguns contestam estes documentos. Não obstante, o que é facto é que estes documentos não são completamente imparciais e existe, de facto, algo mais para lá da objetividade que se pretendia, ou que os seus autores defendiam e pretendiam. Esta vasta produção textual começa então a ressaltar o valor literário dos textos que são produzidos em torno do tema das viagens. A preocupação retórica e artística aproxima estes textos da ficção. E aqui falamos sobretudo da última obra que nos vai ocupar um pouco mais nesta dimensão, A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Vamos então refletir um pouco sobre a visão do outro e o outro na visão de si mesmo, neste contexto da expansão marítima. As viagens dos descobrimentos possibilitam naturalmente o contacto direto com povos desconhecidos até então. O confronto de culturas torna-se por isso natural. Os primeiros contactos entre portugueses e os povos autóctones de diversas regiões do globo são então uma realidade neste contexto. Por outro lado, há necessariamente a tomada de consciência da civilização europeia em confronto com estas civilizações e culturas que são desconhecidas. O modelo de cultura cristão ocidental é obviamente o ponto de partida para valorizar ou não o outro, na medida em que ele se aproxima ou se distingue desta matriz cultural. A experiência da alteridade assenta então num etnocentrismo, ou seja, de olharmos para o nosso povo como o povo superior e que constitui o centro das nossas referências. Que motivações é que nós encontramos para as viagens das descobertas? Elas estão aqui sintetizadas neste esquema. Desde logo temos que considerar as motivações religiosas, nomeadamente este signo de imposição religiosa e cultural, a fim de preencher o vazio espiritual do novo mundo. A religião cristã, católica, era, sem dúvida, a salvação para os restantes povos que não conheciam, obviamente, este padrão da civilização europeia. Depois há a questão das motivações comerciais. Havia necessariamente uma ambição de alargar o território, de aumentar o poder e o prestígio da coroa, da nobreza e da burguesia e melhorar as condições de vida do povo. E havia também esta pretensão de descoberta de novas rotas e de produtos comerciais. E nós conseguimos ver muito bem esta pretensão nas obras que vamos trabalhar. Depois há a questão das motivações científicas. Havia a necessidade de descrever com muito mais rigor, e sobretudo rigor científico, aquilo que antes era descrito com um certo maravilhamento e até uma certa mística e uma certa crendice, como nós teremos a oportunidade de ver. Que mitos e crenças e fantasias é que os portugueses tinham concebido até esta altura? Vou ler-vos aqui algumas delas para terem um pouco a noção daquilo que era o mistério associado ao desconhecido. Nas montanhas do Oriente, já para além da Oikumene, vivem os pigmeus, homens com 2 covados de altura, que se dedicam à caça de grãos. Esta gente tem 3 anos de gestação e morre aos 8 anos de vida. Encontram-se também nestas regiões os macróbios, que basicamente são homens que combatem os grifos. E homens com 12 covados. Vêem-se igualmente bárbaros que matam os pais já velhos e os comem. Quem se recusa à prática deste costume é por eles considerado ímpio. Outros comem o peixe cru e bebem a água salgada do mar. Certos monstros humanos têm os pés no sentido de diante para trás e com 8 dedos. Outros têm cabeça de cão e peles de besta, ladrando como os cães. Há mulheres nestas paragens que procriam uma só vez e os filhos, brancos à nascença, tornam-se negros na velhice, a qual, aliás, não ultrapassa a duração de um estio. Outras há, porém, que engravidam 5 vezes, mas cujos filhos não vivem mais de 8 anos. Há homens com um só olho, chamados arismáspos, e cinocéfalos, chamados cíclopes. Tendo apenas um pé, correm, no entanto, com a velocidade da brisa e quando se sentam no chão abrigam-se do sol, levantando a planta do pé. Perto do lugar onde nasce o gancho,
Há homens que vivem apenas do odor de um determinado fruto, o qual por isso mesmo levam consigo quando viajam. Se acaso cheiram um mau odor, morrem logo. Passamos então para a questão da contextualização. E nesta matéria convém desde logo percebermos que estamos num período, numa época em que existe um comércio e monopólio comercial. Há uma atmosfera de heroísmo nacional que favorece necessariamente o orgulho português. Encontramos relatos da literatura da época que, de algum modo, reforçam esta euforia nacional por causa dos descobrimentos. E temos uma prosperidade que atinge todos os domínios da nossa economia e de Portugal. Desde a hidrografia, a geografia, a astronomia, a náutica, a matemática, todas estas áreas se desenvolvem significativamente com os descobrimentos. De facto, os descobrimentos são um inegável contributo para o conhecimento do mundo e do homem como responsável pelo seu destino e permite, de algum modo, abandonar uma teoria centrada no teocentrismo que vigorava até à altura. A visão eurocêntrica permite-nos, de algum modo, olhar para a Europa como centro civilizacional, para Portugal como o centro, o olhar, digamos assim, dessa Europa, e Lisboa como o centro cosmopolita que a representa. Assim sendo, relativamente à Europa, ela constitui de facto a referência em termos de civilização superior e o cristianismo é a religião a propagar. Neste contexto, Portugal é pioneiro do movimento expansionista e orgulha-se, obviamente, da sua cultura e dos seus valores europeus. Trata-se de uma nação imperial e a grandeza dos feitos praticados pelos portugueses informam a mentalidade nacional. Já Lisboa é vista como a cabeça do império, um interposto comercial caracterizado pelo desenvolvimento e florescimento das artes e das ciências. Posto agora, tenho aqui uma tarefa para que vocês possam, de algum modo, sistematizar aquilo que aprenderam. Eu gostaria que registassem uma síntese com os conhecimentos que adquiriram na aula e que justificam, então, algumas opções da escrita na carta de Pero Vaz de Caminha. Posto isto, damos por terminada esta aula, esta videoaula, que pretende de algum modo estabelecer aqui uma contextualização, quer para as descobertas marítimas, quer para a literatura de viagens, nomeadamente aquela que de algum modo enquadra as obras que vamos trabalhar no âmbito desta OC. Até à próxima aula. Fiquem bem. Obrigada pela vossa atenção.